E a gente aproveita para ver, então, o grau de crescimento, tá? Através das vértebras cervicais. Então, qual seria o terceiro questionamento que a gente tem para fazer com essa aula, tá? Qual a técnica mais indicada? A carpal ou a tele? Tá? Entendeu? De repente, se nós estamos fazendo documentação ortodôntica, a tele já está pronta, tá? Mas será que a tele dá a estima corretamente? Tá? Porque a teleradiografia, quando a gente olha a cervical, é um lapso muito grande entre o começo do início do surto até a aceleração, da aceleração até o pico, do pico até a desaceleração, até a finalização. São fases muito grandes, tá? E se nós fizermos com a carpal, nós vamos notar que a gente vai praticamente ponto a ponto. Tem algumas situações, como o Martins Sakima, são 14 pontos nessa faixa de 10 a 18 anos. Então, nós temos uma maior, vamos dizer assim, uma maior precisão de saber qual que é o ponto que o indivíduo está. E por último, qual que é o público-alvo? Tá? Vamos pensar na implante. Vou deixar a ortodontia e odontopediatria por fim, porque essas são mais óbvias, né? Certo? Odontologia legal, tá? É importante, às vezes, a gente olhar o indivíduo, ou o cadáver, ou alguma outra situação, né? Você ter, através da posição dos dentes, ou através de radiografar o paciente, se ele tiver em crescimento, para você ter ideia de qual paciente é. Odontologia legal é importante, tá? Ou então até para saber se o indivíduo é um indivíduo que já está com 16 anos, 18 anos, para legalmente ser juridicamente ser responsabilizado por alguma coisa e assim por diante. Né? O cirurgião ortognata também é importante saber se tem ou não crescimento. Se tiver crescimento, pode ser que se faça uma cirurgia antes da hora. Né? Pode passar, Cláudio, por favor. Bom, como a gente falou na idade óssea, tá? A idade óssea é a avaliação do crescimento e desenvolvimento de uma pessoa. Tá? Não tem nenhuma outra área que cresce padronizadamente como é o osso. Ela é padronizadamente, tá? Se a gente pensa, mas os dentes também não crescem padronizadamente? Crescem, aparecem, erupcionam, mineralizam, mas tem algumas coisas locais, a extração do dente descido, um dente que está mais atrasado que o outro, que não está na posição normal, que atrapalha um pouquinho. Então, nós não chamamos de idade óssea, nós chamamos de grau de desenvolvimento ósseo, tá? Do grau de desenvolvimento dentário. O dente é desenvolvimento só. E o osso, tá? A gente praticamente coloca por idade. A gente consegue avaliar a idade dele, tá? Se ele está atrasado ou não em relação à idade cronológica. Logicamente, o peso-altura é uma coisa que se usa há muito tempo, né? Para as crianças, para os mais jovens, ele não vai tirar a radiografia. Só com o peso-altura, a gente consegue saber o grau de nutrição do indivíduo, essa coisa toda. Tá? E a idade circumperal é importantíssima, tá? Quando se trata de meninas, para saber se ela já está entrando naquela fase de, de ser, está virando mulher. Né? Por isso que a menina normalmente tem um desenvolvimento mais rápido que os meninos. Né? Certo? Outra, por favor. Bom, vocês sabem, a gente comentou já, que todas essas áreas do indivíduo podem ser usadas para fazer avaliação da idade óssea. Para o surdo puberal, nós temos duas áreas só, ou duas maneiras, certo? A cefalométrica, tá? E a carpal, né? Pode passar, Cláudio, que a gente vai ter aquela setinha que você colocou. Isso, tá? Volta um slide que passou um a mais, tá? Depois a gente vê esse aí, né? Aquela seta mostrando a tele
tá? A tele, tá? Onde nós temos aqui essa parte aqui, né? Onde nós temos a eu não sei se está vendo a seta aí, se não está, por favor, Cláudio, passa por cima da coluna vertebral, na teleradiografia, tá? Isso, tá? E na radiografia carpal, do lado direito aí, é óbvio a situação, né? Passa, por favor. Está aqui, né? Todas as situações que nós temos, todos os principais métodos de exame que nós temos, praticamente a gente condensou aqui. Na carpal, a gente já falou na idade óssea, né? Os 3 métodos mais importantes, o Graulich-Pile, tá? É aquele o primeiro quadradinho, né? O Graulich-Pile, o Tanat House, a Clausen-Ringertz. Mas a carpal também pode ser responsável para avaliar o surto de crescimento puberal, né? Certo? Que seria, normalmente, esses são os 3 métodos mais conhecidos e mais importantes que a gente tem. O Greve Brown foi o primeiro, depois logo vem o Martin Sakima, tá? E depois o Fischer, né? A teleradiografia é responsável por quê? A teleradiografia, né, é responsável só para ver surto de crescimento puberal. E os 2 métodos mais importantes, primeiro, porque é o primeiro pioneiro, que é o Hasselfarman, né? Certo? E depois do Bassetti, que eu trabalho junto com o McNamara, fez um trabalho muito importante, tá? E tem um método também muito usado, tá? Os ortodontistas gostam mais desse método do que do Hasselfarman, tá? Mas a variação entre eles é muito pequena, vou comentar isso com vocês. E depois a panorâmica periapical vai ficar para a semana que vem, tá? E eu gostaria que todo mundo que tivesse gosta de radiografia e gosta de ver crescimento e desenvolvimento, ver a panorâmica como a gente pode usar. Pode ser que ela não seja precisa para dar uma idade óssea, mas ela é precisa por uma porção de outras coisas que interessam a odontologia. Pode passar. Então, primeiro a gente vai enquadrar só a carpal, que é focar a carpal. Como é que a gente olha uma carpal e sabe qual que é o grau de desenvolvimento do paciente, tá? Que pega uma carpal de um jovem de 6 anos, tá? E a gente consegue determinar naquele ponto, naquela idade cronológica, qual é a idade óssea exatamente que tem. Lógico, é o que nós estamos vendo aqui, né? A radiografia do lado esquerdo, esquematicamente do lado direito, só para a gente situar quem é quem nisso daí, tá? Certo? Muita gente já conhece, mas alguns ainda não lembram totalmente das situações. Nós temos ossos longos, que são todas aquelas falanges dos dedos, né? Por favor, Cláudia, passa por cima dessa daí, né? Os dedos, as 3 falanges, normalmente, no dedo 2, 3 e 4, e depois o polegar só tem 2 falanges, né? Depois nós temos as radiografias, a parte intermediária, que são chamados metacárpicos, tá? E normalmente a gente chama de 1, 2, 3, 4 e 5, para facilitar, certo? Certo? Pode ser polegar, indicador, médio, anular e mínimo, mas o melhor é colocar de 1 a 5 para facilitar. Entre esses metacárpicos e o outro osso longo, tá? Que são o rádio e a una, que é aqui embaixo, tá? O rádio, o rádio é o maior, a una é menor. Temos aqueles chamados ossos cárpicos, tá? Se vocês quiserem, vamos acompanhar os nomes dele no esquema para facilitar, tá? Dos ossos cárpicos, o amato, piramidal, pisiforme, o semilunar, o escafoide, o captato, o trapézio e o trapezoide, né? Certo? Então, vocês notam que são mais ou menos 30 centros de ossificação. Ah, faltou só o sesamoide. Se você contar, dão 8 ossos cárpicos e 22 ossos
que não são cárpicos, certo? Praticamente são todos ossos longos. Tá? Então, é dessa maneira que a gente enxerga na carpal. Pode passar? Idade óssea, idade esqueletal, mesma coisa. Como até os 10 anos, a gente chama de idade, aliás, dos 6 aos 10 anos, a odontologia só precisa dessa fase, tá, para saber crescimento, tá? Principalmente se está na fase puberal ou não está na fase puberal. Se já cresceu ou ainda está na fase de infância e o meio é o que nós chamamos de adolescência, fase puberal, né? Então acontece o seguinte: primeiro, os ossos aparecem. Se vocês prestarem atenção, na radiografia que está marcado 3 anos, tá? Vocês notam que, basicamente, todas aquelas... existe um pedaço de osso formando as falanges dos dedos, os metacárpicos, ou seja, os ossos longos estão todos presentes. Tá? Não estão pontos, mas estão presentes nessa idade. E alguns dos ossos cárpicos, algum deles, certo? O osso começa a diferenciar, fica maior, tá? Se você olhar na radiografia de 13 anos, certo? A gente já tem, tá? Compara essa parte, a falange proximal do terceiro dedo, Cláudia, dá uma passada por cima dele, tá? Certo? Aqui embaixo. E na parte do 3 anos, primeiro no 3 anos, né? Certo? E depois, tá vendo? Olha o tamanho dele, e aqui ele já está maior, já está mais, já tem mais, já tem um crescimento. Ou seja, ele se diferencia, ele vai mudando a forma. Para chegar, dá mais um clique no slide, certo? Para a gente mostrar o terceiro ponto ele vai atingir os ossos cárpicos, vão formar uma parte, né? Certo? Não sei se você mostra lá os ossos cárpicos lá nos 13 anos, eles estão praticamente encadeados um no outro, praticamente estão se ocluindo, se formando. Seria o final do crescimento, né? Certo? Não dos 13 anos, é um pouco para frente, mas ele faz isso. E por último, os ossos longos, né? Faz o quê? Certo? Eles fazem o quê? Finalizam o crescimento dos ossos longos quando aquela parte que nós chamamos de epífise, aquela parte que vocês estão vendo lá nos 3 anos, lá, uma parte pequenininha do osso, nos 13 anos vocês podem ver que cresceu, tá? Ficou grande, e com o tempo ela vai se fusionar. Aí é o final do crescimento. Então, o osso longo cresce de uma maneira e o osso curto, tá, que nós chamamos curto ou redondo, que são os ossos cárpicos, cresce de outra. Pode passar. Os ossos longos é uma sequência, tá? Por isso que a gente pode marcar ou a idade óssea ou o surto de crescimento. É uma sequência, tá? Padronizadamente, praticamente. Às vezes, uma fase um dedo está mais atrasado que o outro, alguma coisa assim, o outro cara está mais atrasado, ou está mais adiantado, mas no fundo, todo mundo com 18 anos fica com o crescimento completo. Então começa a largura das epífises, você vê da esquerda, na parte de cima da esquerda, ele fica pequeno, vai aumentando de tamanho até ficar do mesmo tamanho. Esse é um ponto chave para a gente saber que os ossos, o paciente atingiu, na hora que ele fica com a epífise do tamanho da axiais, ele atingiu o que nós chamamos o início do surto do crescimento. Tá? Certo? Depois, uma segunda fase é aquela fase que nós chamamos do sesamoide, o B, né? O esquema B. O sesamoide fica pequenininho, aparece, tá? Porque é uma cartilagem que começa a se diferenciar e fica grande quando está praticamente no final, tá? Ele fica maior, tá? Atingiu um tamanho maior aqui, está esquematicamente, quando está quase totalmente fusionado, está no início da fusão. Tá? Voltando nesse meio tempo, tá? E essa ossificação do sesamoide significa próximo ao pico.
tá? E na hora que o indivíduo está ou seja, com aquela parte da epífise, fazendo essa curvinha em volta aqui, tá? Exatamente no lugar da seta, tá? Nós chamamos de capeamento. Depois, a última fase é aquela de início de fusão e a fusão final. Tá? É dessa maneira que a gente vê o crescimento dos ossos longos. Pode passar? Passa, Cláudio, por favor. Isso. Então, só para coisa, vamos olhar uma parte só. A falange proximal do terceiro dedo, tá? Certo? A falange proximal. Se você puder colocar para mim, seria uma boa. Tá? O paciente, então, com 6 anos, ela está menor do que a diáfise. Volta para o paciente com 10 anos, ela praticamente está do mesmo tamanho, que eu falei para vocês, é o início do surto. No meio do surto, o chamado pico, a gente tem com ela já fazendo um capeamento, tá? E com 18 anos ela fusionou, tá? Então vocês notem, daquela primeira para essa última aqui, esse osso foi mudando, tá? Certo? Foi mudando e aquilo que era uma parte separada do osso juntou e ficou um osso só, certo? Então, com isso, o indivíduo cresceu em tamanho. Vocês imaginem que os ossos dos nossos corpos, tá? A coluna vertebral, os ossos longos que a gente tem, estíbio e fíbula, tá? E mais o fêmur, eles crescendo dessa maneira também, o indivíduo atinge um tamanho maior, tá? Só que, né, ou existe a idade óssea, que é de 6 a 18 anos, e existe o surto de crescimento. Pode passar. Tá? Quem é que Aqui, marcou isso que fazou? Aqui a questão do sesamoide, você vai mostrar ou não? Tá. Desculpa, eu não esqueci do detalhe, né? Certo? Você pode ver que o sesamoide, com 13 anos, ele começa a se calcificar, ou a mineralizar, como a gente chama, né? E quando o indivíduo já está o corpo já tem a maior, tá? Ou seja, o sesamoide apareceu, nós estamos no pico, ou próximo do pico, ou já passou no pico, ou seja, naquele ponto daquele crescimento. Como é que eu vejo isso esquematicamente para mostrar, vamos dizer assim, ou fazer uma coisa com dados, tá? Pode passar. Certo? Como é que eu vou fazer isso com dados? Está aí, ó. Então, o surto de crescimento puberal, certo? É o desenvolvimento ósseo durante o período de crescimento puberal. É representado por uma curva onde comparamos a idade óssea avaliada pela radiografia carpal, certo? Ou pela cefalométrica, que eu vou mostrar depois, determinando as fases de crescimento, mostrando as 5 etapas principais do desenvolvimento dos nossos pacientes. Tá? Isso foi falado por Singer. Desde 1980 a gente consegue essa avaliação do surto de crescimento que ele propôs dessa maneira e é a maneira que a gente enxerga. Tá? Então vocês percebem que as meninas, né, certo? A curva das meninas, tem as meninas já se mostrando diferenciadas já no início da forma do crescimento, aparecimento dos seios, certo? Depois, tá? Aqui a gente desenhou uma menina já nervosinha, tá? Depois ela começa a se ver como mulher, tá? Aumenta de tamanho chegando no final, certo? Os meninos, início do crescimento, não tá nem aí, tá jogando bola, tá comendo feito um louco, de repente ele vira, tá? Começa a virar um mocinho, né? Certo? Até chegar naquilo, certo? Vocês me desculpem que o celular está nos meninos, nas meninas no final do crescimento. Hoje não é assim, né? Isso aqui foi tirado no desenho do Maurício de Souza muitos anos atrás, tá? Então a gente só usou o jeitão dos meninos para cada idade e das meninas para cada idade. Mas vocês notem que o pico do crescimento dos meninos é muito maior, por isso que o homem geralmente cresce um pouco mais,
cresce um pouco depois, tá? Aqui o pico está atingindo por volta das meninas, está atingindo por volta dos 12 aos 13 anos, dos meninos dos 13 aos 14 anos, 13 ou 14, ou até os 15 anos, tá? Então, os picos são um pouco diferentes para homem e para mulher, mas isso é perfeitamente normal, né? As meninas se preparam mais cedo para ser mulher. Basta ver que nós tivemos 2 casos aí de estupro de menina com 10 anos já com criança, e uma com 11 anos já carregando uma criança. É um negócio que está mudando um pouquinho para passar. Por isso que é bom a gente saber exatamente quando que está crescendo ou não. Certo? Aqui é uma comparação entre o feminino e o masculino, tá? No sistema de Greve-Brown, que é basicamente aqui um dos primeiros que a gente viu formar, tá? E tem duas situações. O número 4 das meninas e o número 4 nos meninos, que seria o aparecimento do sesamoide. Então, se olhando a curva das meninas, o sesamoide aparece mais cedo, certo? Por volta quase de 11 anos, por aí, tá? E nos meninos de 14 anos, ou seja, o pico dos meninos é mais tardio, mas é mais curto. Por quê? Se vocês notarem, tá? Praticamente com 17 ou 18 anos, nós terminamos o crescimento. As meninas um pouquinho mais cedo e os meninos um pouquinho depois. Tá? Mas esse é o retrato. Tá? Como é que eu vou mexer num paciente para ficar com saber se ele vai crescer ou não, quanto ele tem de crescimento? Olhando esse gráfico que você já tem. Tá? Quando eu traço esse gráfico, eu mostro o gráfico dessa maneira, eu vou preferir, eu vou fazer uma expansão de maxila. É bom eu começar praticamente nos meninos por volta de 11 anos. Por quê? Porque é nessa época que o osso vai aparecer em maior quantidade, vai se formar em maior quantidade, muito mais rapidamente você vai fechar aquela fase na hora de expansão, na hora que você abre a maxila. Tá? Você vai colocar um implante agora aqui? Não, você colocar um implante no paciente com essa idade, o que vai acontecer? Ele vai ter que mudar de posição. Porque o indivíduo vai crescer um pouquinho e vai mudar de posição. Certo? Vou fazer uma cirurgia ortognática? Não, ele vai crescer. Tá? Então, eu preciso saber exatamente essa época. Né? Eu tenho um paciente jovem, tá, que sofreu tá no acidente de aeronáutico, e eu quero saber pelos dentes ou o quanto ele ia crescer ou não, mais ou menos com a idade óssea dele, se eu puder tirar a radiografia eu puder tirar a radiografia da mão ou examinar os dentes, eu vou ter uma ideia de qual é a idade dele, para começar a fazer o quê? Identificar o paciente, e assim por diante. Então, é nesse ponto que a gente acha que o subcrescimento é importante. Tá? Na hora de colocar um implante, na hora de. Então, quanto mais eu tiver sabendo exatamente a idade, melhor é. Tá? Se eu precisar de bastante crescimento, eu prefiro assim. O indivíduo foi lá no médico, eu vou fazer você crescer mais. Se ele conseguir determinar e colocar os hormônios exatamente nessa fase inicial, tá? Do início do crescimento, vai ter muito mais crescimento, tá? E um crescimento harmônico. Vai ser maior o crescimento, mas um crescimento harmônico, porque o paciente está com a quantidade de hormônios já está programado para ter 1,5 m, de repente ele chega a 1,70 m. Por quê? Porque colocou o hormônio na hora certa. Se já passou do pico, a chance dele aumentar o tamanho é menor. Tá? Por mais que ele tome hormônio, tá? A chance é menor. Então é por isso que a gente nota isso. Tá? Por isso eu estou focando bem aqui exatamente para isso. Tudo que eu vou falar daqui para frente, mesmo que eu mude o nome do método para fazer a medida, como é que eu mudo, tá? E essa aqui nós temos então, só para vocês terem uma ideia, tá? Uma outra situação do 8-9, tá? A fusão do epífice do terceiro dedo. Então vocês notam que é praticamente final do crescimento, tá? Então eu tenho 2 pontos principais, tá? Aqui o início perto do pico
e praticamente na finalização do crescimento. Na hora que eu olho a fusão da epífise do terceiro dedo, das epífises do terceiro dedo, da epífise com a diáfise, praticamente está terminando o crescimento. A última fase do crescimento geralmente é o rádio que faz. Tá? A última fusão do corpo é o rádio, na área do osso aqui. Então, doutor Tavano, com o conhecimento dessas duas situações, a 4 e a 8, o profissional tem condições de estar delimitando o surto, né? São duas... Já está sabendo o que ele pode encontrar pela frente. Tá? E são certo. Dois parâmetros simples, né? Simples, é muito simples, né? Certo? E o ponto número 1, tá? Que é o início do crescimento aqui, certo? É um parâmetro muito tranquilo de a gente ver na radiografia carpal, que é o dedo na falange do dedo 3, tá? Na falange do dedo 3, esse ponto 1, a falange do dedo 3 é epífise do mesmo tamanho que a distal, a falange distal, o dedo 3, ou seja, na parte mais alta da mão, vamos dizer assim, se você olhar a mão assim, a parte mais alta é a falange distal do dedo 3. Aquela lá, quando ela fica do mesmo tamanho que a diáfise, é o início do crescimento, é o início da fase puberal. E só uma pergunta, existe alguém já propôs alguma técnica de periapical, radiografando só a falange? Já tem, nós temos vários trabalhos, inclusive um de um orientado meu lá de Campo Grande, tá? O André, que usou o terceiro dedo, a falange média do terceiro dedo, e a falange proximal do dedo 1. Por quê? A gente usou porque esses dois. Põe uma periapical debaixo dessas duas situações, ou só de uma, tá? Certo? E aí, através até do exame da carpal, até do Atlas do Paille, você vai lá, você usa só esse aí, tá? Ela não é muito precisa, mas pelo menos você sabe se está no início, está no fim ou está no meio, tá? Mas qual foi e a outra também... Desculpa, Cláudia, só para terminar. Quando a gente radiografa a falange entre a articulação entre a falange proximal do polegar, certo? A falange proximal do polegar e mais o metacárpico, tá? É onde tem o quê? O sesamoide. Aí tem um ponto a mais para a gente ver que seria o aparecimento do sesamoide. Ou como é que o sesamoide está? Está no início da mineralização ou depois, tá? Ou no final da mineralização. Então a gente tem, através das epífises desses dois dedos, tá? Principalmente, nós não precisamos mais nada, tá? Certo? Nós temos uma marcação no mesmo tempo. Eu vou mostrar na radiografia. Sim. Então, esse trabalho teve uma acurácia aproximada da carpal. Tem. Muito. É um pedaço da carpal que a gente está usando. Sim. Tá? Tem trabalhos mostrando só o dedo 3, tá? Ou seja, as 3 falanges do dedo 3, aumenta um pouquinho a acurácia, certo? Tem trabalhos que só usa tem um Tanner que só usa os ossos longos, que são 13 pontos, tá? Certo? Então, tem várias situações que a gente pode, através de alguns pontos só, saber a variação do indivíduo, tá? Pode passar mais um, a gente já vai chegar no Martin Sakima, que é o mais usado, pelo menos que eu saiba, o mais usado aqui no Brasil, né? Certo? São 18 pontos de ossificação, 18 pontos. Tá? E mais a menarca, que ele marca como M aí, né? Certo? Mas, assim, a gente pode, através de alguns pontos, saber exatamente onde o indivíduo está. Por exemplo, aqui tem uns quadradinhos marcando o PSI, o S e o G2. E aqui embaixo tem a legenda, o PSI é o osso sesamoide. Apareceu o sesamoide, nós já estamos numa fase de aceleração. Tá? Apareceu o pisiforme, nós estamos começando a acelerar o crescimento. Tá? Que a gente vê que ele já vai começar a ficar mais, o indivíduo vai crescer mais, vai chegar no pico mais rápido. Tá?
certo? Quando está no G2, tá, nós temos uma parte, o sesamoide e o G2, nós já temos aquela parte assim, olha, está chegando o pico. Se esses dois estão presentes, com certeza, tá, ou chegou no pico, está próximo, ou chegou, ou já passou um pouquinho. Né? Certo? Depois começa a fase do capeamento, né? Pode passar o outro, que ele tem quase todas as mesmas estruturas, olha, tá? Então, o capeamento aqui da falange média ou do rádio, ou da falange média ou do rádio, aqui o que está marcado, esses dois aqui, ó, capeamento da falange das falanges medianas ou do rádio, tá? Então nós já passamos do pico, com certeza. Tá? Ou seja, nós já estamos naquela fase de desaceleração. O indivíduo cresce, mas cresce com menor quantidade. Tá? Ele vai desacelerando. Até chegar no final, quando a gente vê essa seta mostrando no final aqui, né? Que seria ó, a união, o início da união da falange distal, proximal e média. Tá? Aqui nós temos, então, essa fusão das três e a última é do rádio. O rádio é o último que fusiona. Tá? Mas, assim, bater o olho na radiografia, a gente já sabe mais ou menos. Se a gente quiser mais precisão, a gente usa qualquer um dos métodos em cima disso. Tá? Tá? E uma outra maneira de fazer isso daí, que é muito interessante, tá? Pode passar, que é o chamado o método do Fishman, tá? Que é muito interessante. Você pega uma radiografia carpal, você olha, se existia, tá vendo aqui, ó, põe em cima do 4, né? Se existia o aparecimento do sesamoide, né? Vocês estão vendo no esquema o 4 aqui, e no quadro o 4 aqui. Se existia o aparecimento do sesamoide, se tem sesamoide, ou seja, sim, você vai verificar se existe fusão da falange distal do dedo 3. Não tem a fusão ainda, você vai ficar entre o capeamento o capeamento da falange distal do terceiro dedo, ou da falange média, ou da falange média do quinto dedo. Tá? Aí você teria. Está num desses pontos aí. Se por um acaso já tiver fusionado, que seria o ponto 8, então você já passaria para quê? Para o final do crescimento. Fusão, estou falando de aproximar o terceiro dedo, fusão de coisa. Ou seja, você vai traçar a curva exatamente olhando nesses pontos. E aí, então fica muito mais fácil. Seria vamos dizer assim, um logaritmo de você fazer uma procura, tá? E você conseguir fazer dar o coisa. Tá? Exatamente, só a gente vai ver como é que é. Né? O ponto 1, agora a gente vai para o esquema. Né? No ponto 1, está do mesmo tamanho. Você viu que eu falei para você. Epífice proximal do terceiro dedo, do mesmo tamanho. O 2 é a média. O 3 já passa para o dedo 5, tá? Dedo 5, falange proximal. Tá, a falange está a falange média aqui, né? Nesse caso, do mesmo tamanho. Né? O 4 é o sesamoide, né? O 4 é o sesamoide, não tem muito o que ver. O 5 é a falange distal do dedo médio. A 6 a falange média, tá? Ela começa a fazer o capeamento, tá? Como eu falei para vocês, isso aqui é depois do pico, o capeamento, né? Depois já começa o 7. Depois vai para o 7, que é no quinto dedo, né? Que é o capeamento da falange média do quinto dedo. Aí já começam as fusões da distal, 8, 9, proximal, e a 10ª é a última falange, a falange média do dedo 3. E depois, por fim, o rádio. Tá? Então, vocês notem que através desses 11 pontos, tá, a gente pode traçar a curva, tá? Não precisou de tantos pontos, né?
mas é muito mais fácil exatamente porque a gente tem esse organograma do lado para fazer isso. Isso nós fizemos também só com a falange média do dedo 3, tá? Certo? Através de uma radiografia só e usar dessa maneira aqui, logicamente com outros detalhes, né? Porque é uma falange só que a gente está vendo, você está menor que a diáfise, se o epífise está do mesmo tamanho, se a epífise está no encapeamento, se a epífise está fazendo o início da fusão, se a epífise está fazendo a coisa, porque é só um dedo praticamente e a gente consegue já, através apenas de uma radiografia periapical, já saber isso. É importante isso. Tá? Isso é a carpal. Tá? E os métodos mais importantes. Pode passar. Tá? Então, vamos dar só um pedacinho aqui. O primeiro slide mostrando a carpal. Tá? Não sei se vocês estão percebendo que os ossos cárpicos aqui estão longe, né? Certo? Ou seja, estão crescendo, como eu falei para vocês. Os ossos curtos, eles crescem, tá? Eles só vai fazer configuração. E está vendo algumas epífises aqui, as epífises estão menores que as diáfises, né? Vamos ver essa aqui mais próxima do metacárpico, tá? Essa epífise aqui, que fica mais fácil a gente ver só do lado aqui do cárpico, né? Certo? Então, da epífise do primeiro metacárpico, tá? Do primeiro metacárpico, que é uma epífise, é a única epífise que a gente tem para o lado mesial, tá? Certo? As outras 4 epífises dos metacárpicos são para o lado distal, tá? É em função do tamanho do polegar e da maneira que o polegar se mexe, tá? Certo? A gente tem essa situação aí, né? É um pouquinho diferente. Você nota que tem 2 ossos cárpicos próximos, o trapézio e o trapezoide, tem um escafoide aqui que não cresceu, tá? Isso aqui é o indivíduo que está na infância ainda, por volta de 6 a 7 anos. Pode passar? Peraí. Pode passar? Dá um clique para... Certo? Vocês notam o seguinte, de uma para outra, como mudou, tá? Como mudou. Por quê? Aqui o indivíduo já está um pouco mais, ou praticamente ele está próximo, ou no início do surto de crescimento, no início. Tá? Vocês estão vendo aqui eu só tenho um osso sozinho e aqui eu tenho um osso superposto ao outro, que a gente chama o pisiforme, que é o 8º osso a aparecer. Parece o 3º molar, né? O 8º dente do quadrante aparecendo. Tá? Quando? Na hora que nós temos o início do surto de crescimento. O 3º molar é por volta de 9 anos também, né? Certo? E aqui é por volta de 10 a 11 anos. Início do surto de crescimento. O pisiforme está aparecendo. O gancho do amato aqui do lado está aparecendo. Tá? As epífises de todas as falanges estão do mesmo tamanho. Tá? Ou seja, o indivíduo está se preparando para crescer. Tá? Para crescer rapidamente. Né? Certo? Por isso que quando você olha as meninas de 12, 13 anos, fala assim, puxa, será que ela vai crescer mais ainda? Ela já está grande. De repente, o crescimento já é menor. Tá? Nas meninas, ela atinge praticamente o crescimento maior nos 13 anos. Não que ela não vai crescer, ela cresce, mas não tanto. Os meninos, não. Quando chega no 14, ele começa a crescer. Tá? Ele visualmente começa a crescer. Não que seja, não. É que é assim. Tá? Certo? Eles começam visualmente a ser maiores. Tá? Nessa fase de 14 anos. E assim por diante. Tá? Então, vocês notem que comparando aqueles ossos cárpicos, aqueles ossos que não têm muita forma, aqui agora já estão todos formados, já estão começando a se engrenar, tá? Certo? Eu chamo disso de oclusão de osso, né? Mas não, tudo bem, só para uma figura só. Agora passa o slide, por favor, tá? A radiografia que eu tinha no outro slide, agora voltou para cá, né? A mesma situação, né? Agora você nota o seguinte, no final do crescimento, aqueles ossos cárpicos estão todos praticamente fazendo um do lado do outro, né?
Qualquer pancada que a gente usar nesse ponto aqui, qualquer trauma, muda a posição desses ossos. E para colocar no lugar é um negócio complicado. Às vezes precisa até de cirurgia. Né? Mas é assim. Né? E nos ossos, tá? No osso, nos ossos aqui, nos ossos longos, você pode ver que já tem fusão. Por quê? Não vão crescer mais. Tá? Não vai crescer mais. Porque já fusionou. Tem crescimento? Em algumas partes do corpo ainda tem um pouquinho de crescimento. Mas na altura da pessoa, dificilmente vai crescer. Né? A finalização é 1 ou 2 centímetros por ano que se cresce. Tá? Praticamente, visualmente, a gente nem percebe, às vezes, esse tipo de crescimento. Tá? Pode passar. É o final mesmo. Né? É o final que você tem mais aqui. Você note que da esquerda, né, que o indivíduo é um pouco mais jovem, o sesamoide, aquele ossículo lá bonitinho, tá praticamente não tá começando a calcificação. Geralmente é o pico do crescimento. E aqui é o final do crescimento. Mas vocês notam o seguinte: quando nós atingimos o pico do crescimento, dificilmente a gente pode olhar ou deve olhar essas áreas onde estão os ossos cárpicos, porque é difícil de mudar, de ver diferença entre 13 e 18 anos, a 13 e 18 anos, praticamente não se vê muita diferença no cárpico. Então a gente não olha muito essas imagens aí. Tá? A gente vai só ver através dos ossos longos. Por isso que a maioria dos sistemas que eu mostrei 3 sistemas diferentes, né? O primeiro do Grave Brown, depois do Martin Sakima e terceiro do Fishman, todos eles se preocupam mais com o quê? Com eclipse. É mais fácil de se olhar, tá? Certo? E pouco se fala dessa parte dos ossos cárpicos. Que algumas até não querem nem saber dos ossos cárpicos, tá? Como o Fishman. Ele só vê eclipse, tá? E é uma maneira muito boa de fazer a marcação, tá? É importante isso. Pode passar. Agora, nós temos a estimativa de crescimento puberal pelas vértebras cervicais, tá? Certo? Agora a gente vai mostrar o que é que muda olhando as vértebras, tá? Você vê no osso, tá? Na parte óssea e na radiografia, quais são as mudanças que a gente olha para dizer agora aqui já não é idade, é fase, tá? Fase. A gente só vê fase aqui, tá? Não vê idade. Tá? Então, a gente só vê fase no início do crescimento puberal, da fase inicial, da aceleração, do pico, chamada zona de transição, da desaceleração e até a finalização. Tá? Então, olhando as vértebras, a radiografia das vértebras. Tá? E aqui a gente precisa de um pouco mais de treino. Ela não é. Ela tem esses dois problemas. Precisa de muito treino para ver as variações que existem, para a gente definir exatamente qual é o ponto. E não é pontos específicos, 10, 12, 11 pontos, 14 pontos que é no outro, 18 pontos que é no outro ponto da carpal. Aqui só 5. Então fica um pouco mais, assim, vou dizer assim, a precisão um pouco menor. Mas é perfeitamente justificável, tá? Para nós, ortopediatra, ortodontista, que se usa isso, tá? Certo? Assim não precisa mais uma radiografia, tá? Mas se quiser precisão, se quiser saber exatamente no ponto que está, aí o problema é de crescimento em altura, tá? Eu vou precisar fazer a capa. Tá? Pode passar. Então, para a área médica, normalmente é a área da carpal. Então, eu falei que são fases. Tá? E alguns chamam de estágio, outros chamam de fase. Tá? A fase Então, a primeira fase do crescimento puberal chama iniciação. Tá? Praticamente todas as vértebras, se olhar as vértebras, tá? A 2, a 3 e a 4, tá? Tem indivíduos que vê a quinta, a sexta, até a sétima, tá? Aqui não, só as 3 já são suficientes, já dão um trabalho danado para ver, tá? Todas elas têm a parte inferior plana.
tá? Certo? A 2, a vértebra 2 tem uma característica mais importante ainda. Você vê só uma parte, você vê a parte de baixo, porque depois ela se confunde com a primeira vértebra. Ela fica no meio da primeira vértebra. Então, você só vê a parte inferior. Tá? E a 3 e a 4 você vê as duas vértebras inteiras. Né? Certo? E ou se você olhar o esquema aqui do lado, né, você pode notar que a parte posterior é mais alta que a inferior, que os indivíduos chamam de forma de cunho. Né? Por quê? Nessa fase, que é o início do crescimento, o que começou a crescer? A parte posterior. Né? Você pode ver que primeiro a parte posterior, né? Certo? Ao funilado, a expectativa de crescimento de 80% a 100%. Se está bem no início dessa fase, é 100%. Se está no final dessa fase, é praticamente 80% de crescimento ainda, tá? Ou seja, é muito crescimento. Pode passar. Se é por volta de 20 centímetros que a gente cresce nessa fase, ou mais ou menos 20%, tá? O 20% seria o quê? 4 centímetros, né? Certo? Ou seja, em vez de crescer 20, cresce 16. Né? E assim por diante. Você pode notar que agora, nessa outra fase, nós temos a C2, tá? A segunda vértebra, já está formando uma convexidade aqui. Tá? Na 3, praticamente não existe a convexidade, mas a parte posterior e a parte anterior não estão no mesmo tamanho, mas estão muito próximas. Então, o indivíduo cresceu mais. Aumentou um pouquinho o crescimento. Você imagina isso jogado em todas as colunas, todas as vértebras, tá? No final, esse 1 milímetro aqui, 2 milímetros ali, 3 ali, e outras vértebras que são maiores vão crescer um pouco mais. O quanto disso tudo cresce? O indivíduo cresce por aí, né? Certo? Então, você nota que ele já está formando uma parte mais ou menos retangular, tá? Certo? E aqui, né, só a fase 2, a convexidade. Tá? O crescimento é por volta de 65% a 85%. É basicamente, se está no início da fase 2, seria os 16 centímetros. Tá? E se for pensar que ele está no final dessa fase 2, tá? 65%, tá? de crescimento, ele tem por volta de 12 centímetros, mais ou menos, para crescer. Pode passar. Aqui é o pico. Na fase 3 é o pico, a fase chamada de transição é o pico. Tá? Aí você nota que aquela convexidade está maior na C2, já aparece na C3, aí é importante isso aí. Poxa, quando eu estou olhando na coluna, eu vejo a vértebra, a terceira vértebra, com essa parte, essa concavidade embaixo, essa convexidade embaixo, por exemplo, por favor, eu estou no pico, ou já passei do pico. Tá? É o primeiro ponto que a gente olha, quando eu olho a TL, tá? Eu vou direto nesse. Se ela está plana ainda, ela está antes do pico. Se ela está com essa convexidade, ela está o quê? Ela está se preparando, para finalizar. Tá? Passou do pico. Ela está no pico ou passou. Tá? Aí as outras, você vai olhar as outras, né? Aí você nota que a quarta vértebra agora começa também a convexidade. Tá? E praticamente a parte anterior e superior estão do mesmo tamanho. Praticamente estão do mesmo tamanho. Tá? Então, agora, o crescimento, você nota o seguinte, no início da fase de transição ainda é grande, você tem 60% do crescimento. E vai terminar com 25%, ou seja, está no final do crescimento, a quantidade de crescimento vai ser cada vez menor, porque ele está desacelerando, tá? Está naquela fase da curva de desacelerar. Certo? Então, vamos lá. Né? Está desacelerando, mas assim, olha, as vértebras aumentaram de tamanho. Tá? Você pode ver que praticamente a concavidade da 2 aumentou, da 3 aumentou, da 4 já está presente, tá? Da 4 já está presente, e basicamente a vértebra C4 tá praticamente retangular.
a parte anterior e a posterior estão praticamente na mesma altura. Tá? Exatamente como está o esquema aqui. O esquema está mostrando bem isso. E crescimento? O crescimento é mínimo. Tá? Só 20%, 25% do crescimento, ou 10%. 10% é 2 centímetros. Tá? Então, no final dessa 2 centímetros, 4 centímetros depois, se ele cresce 20, eu só tenho 4 nesse ponto aí. Tá? No final da desaceleração. Tá? Certo? Mas você nota que existe um formato um pouco mais mais quadrado dessa vértebra. Tá? Pode passar? Tá? Vai agora para a maturação. Tá? Já está começando a terminar o crescimento. Tá? Se você notar a expectativa de crescimento, é 5 ou 10%. Tá? Ou é 2 centímetros ou 4 centímetros, como eu falei. Se você crescer 20, tá? É 2 ou 4. Tá? Então, tá? Por quê? Você nota também que o formato das vértebras não muda muito. O que mais muda, tá, seria as concavidades. Praticamente todas as vértebras agora, nessa fase, estão com essa concavidade bem aumentada. E note que a parte superior da vértebra, tá, de cada vértebra, ela vai ficar arredondada. Tá? Vai praticamente seguir a convexidade lá. Ele vai ficar côncavo aqui embaixo. Né? Certo? Maturação é a finalização, que é o final. Tá? Então, você nota que você tem que treinar bem para fazer isso. Pode passar? A última, tá? A última fase. Tá? Nota. Tá? Você nota que agora estão bem convexidade. A parte de baixo está praticamente côncava, tá? Porque aí vai ter o quê? Vai ter um disco entre esse espaço que a gente está vendo escuro ali, é um disco particular. É uma parte de cartilagem, né, que serve de colchão entre os ossos aí para não ter o desgaste, né? Certo? Se você pegar uma teleradiografia do indivíduo mais velho, tá? Vai acontecer o seguinte: ele vai estar achatada, essa parte está achatada, tá? Às vezes formando o que nós chamamos de osteofito, tá? Ele vai estar achatado, praticamente o disco está quase nada, tá? Certo? Então, ou seja, é a degeneração que existe. Passou de 60 anos, existe uma degeneração, certo? Em alguns indivíduos mais um pouco mais forte, em outros indivíduos menos forte, tá? Tem alguns indivíduos que não mudam muito o tamanho, tá? Tem outros que baixam, ficam mais baixos assim, tá? Quebram o osso com facilidade, é chamado osteoporose. Tá? A gente às vezes pode ver na coluna isso aí. Tá? Então, olha, você nota que agora até, existe uma forma até retangular da coisa, né? Certo? Praticamente não tem crescimento, é só a configuração do osso que muda nessa última fase. Tá? Então, vocês notam que é um pouquinho diferente. Lá na carpal, eu tinha epífice de osso longo muito mais fácil de olhar do que num osso irregular como esse aqui. Esse aqui é chamado osso irregular, a cervical. Não é um osso com uma conformação muito bonitinha, muito quadrada, muito simétrica, tá? Ele é todo cheio de curva e reentrância, não sei o que, por isso que chama irregular, tá? Certo? E tudo que é irregular, a gente não tem um padrão muito, visualização muito forte. Tá? Uhum. Tá? Acho que pode passar, que deve ser o finalzinho, né? Certo? Ah, não, só tem algumas coisas aqui para vocês verem, tá? Caso Agora eu clínico. vou mostrar ao vivo para vocês verem. Olha aqui. Olha nesse paciente a coluna vertebral. Basicamente, a gente pode notar que só na 2, um início de formação da convexidade. Tá? Só isso. Tá? Mas eu sei que o paciente é jovem, porque se eu olhar aqui, eu estou vendo, tá? Os dentes permanentes nem estão erupcionando ainda, tá? Só tem por volta de 4, 5 anos, tá? O primeiro molar não foi erupcionado. Eu não estou dando diagnóstico permolar, eu estou visualizando ele aqui, porque eu tenho um lado em cima do outro na tele, né? Então é complicado de ver detalhes, mas
No fundo, pode ter. O canino, se você olhar aqui, o canino lá em cima, na fossa nasal, nem formou a coroa direito, o canino superior, tá? Nem formou direito. Tá? Então, é um indivíduo bastante jovem. Tá? Certo? Então, a coluna aqui geralmente é retangular. Então, a fase que o senhor classifica aqui é qual, doutor Tavano? Não, aqui está na infância ainda, não é fase nenhuma, né? Certo? Aqui está na infância, está por Não, volta de 5, das 6 vértebras. Não, em relação às vértebras. Aqui não está na fase da De puberdade. iniciação ainda? Está na infância ainda. É antes da puberdade, está na infância. Sim, mas tá? em relação às vértebras. Aquelas fases. Ah, tá, Fase 1, não. 2, 3, qual fase? Não, essa está fora. Vou chamar de fase 0. Fase 0. Mostra Tá. a outra que é a primeira fase, tá vendo? Ah, tá Mostra bom. do lado. Aqui é Sim. a primeira fase já, tá? Aqui já é fase 1, tá? Mas o paciente já erupcionou, não sei se vocês estão percebendo, já erupcionou os molares, tá? O segundo molar já está com a coroa formada, tá? Ou seja, um paciente um pouquinho mais velho do que aquele anterior, tá? Aqui no outro, você vê o primeiro molar, tá? Mas formou a coroa. Aqui já é o segundo molar que está formando a coroa. O primeiro molar já está erupcionando, tá? Mas Então, se a você gente nota não que existe uma... tivesse... Se a gente não Então, é a fase tivesse a 1. parte dentária, em relação à vértebra, qual que o senhor classificaria aqui? Esse segundo paciente. Essa aqui é a fase 1. Fase 1. Tá? Fase 1, né? Certo? Uhum. Porque ainda está um pouco plano aqui, o segundo está um pouco plano, tá? E eu tenho eu tenho o início de formação, aquela parte posterior está começando a aumentar agora. Então, isso aqui é né? fase 1, início da fase 1. Uhum. Certo? Início da fase 1. Tá? Pode passar. Repetiu, né? Início da fase 1. Passa a outra do lado de cá, do lado direito, por favor. Tá? Então, vocês notem que aqui já é uma fase 2, 3, quase 4. Tá? Tá entre a 3 e a 4 aqui. Porque você nota que as concavidades são muito acentuadas, certo? Praticamente a parte posterior e anterior estão do mesmo tamanho, certo? Do mesmo tamanho, tá? Aqui eu tenho a formação do terceiro molar, se você olhar na tela ali, tá? O segundo e o terceiro já erupcionaram, certo? Então, está no pico do crescimento, com certeza. Fase 3 para fase 4. Certo? Essa daqui. Pode passar, agora ela vai virar para o lado esquerdo aqui. Não, esse daqui passa, eu viro outro. Aqui você nota que praticamente está no final do crescimento. Tá? Tá aquela vértebra quadrada, que a gente chama, né, da fase 5. Tá? Todas estão as concavidades bastante bem formadas, mas estão quadradas ainda. Tá? Certo? Os dentes já erupcionados quase todos, só o terceiro molar que ainda está um pouco mais atrasado, né? Mas isso é normal, o terceiro molar não existe um padrão muito forte, né? E a última deve mostrar uma fase bem posterior, uma fase bem... já existe um maior aumento aqui na convexidade, e nós temos uma vértebra mais retangular, quer dizer, a parte de cima, tá? Ou seja, ela está mais alta que na largura, né? Então, ela está mais ou menos de uma forma parecida com o retangular, que a gente falou que é do quinto para o sexto, da quinta para a sexta fase. Tá? Basicamente, está na sexta fase ou no final do crescimento. Então, vocês notem que é um pouquinho de dificuldade, existe um pouquinho de dificuldade. Não é possível fazer a avaliação pelas vértebras, tá? Mas não é tão fácil de fazer assim. Precisa de um pouquinho mais de tá? Tem aí uma bibliografia, se vocês quiserem, tá? A gente pode passar para vocês, tá? Fazer uma cópia disso para vocês. Não é a bibliografia total, é só algumas das mais importantes, né? O do Bassett, do Fish, o Grande Spire, o Eckloff, o Hanson Farman, depois uma avaliação
do Paire outra vez, e Martin Sakila. Tá? São as principais a bibliografia que a gente tem dessa fase aí. Tá? Se alguém quiser tirar um print da tela, pode tirar. É. O pessoal agora pode abrir na câmera, falando. Agora vamos abrir a câmera, vamos ver quem está aí, certo? Quem tem alguma coisa a perguntar, quem tá. Pode ir falando, perguntando. Viu? O que eu acho interessante, só comentar, doutor Tavão, das vértebras, que elas começam retangulares, deitadas, né, horizontais. Depois elas ficam quadradas. Depois no elas sentido ficam horizontal, vamos dizer retangulares, assim, né? verticais. No sentido horizontal. Depois, de chegar no final, elas são retangulares no sentido vertical. Tá? Isso. Certo? Ou seja, elas vão mudando de forma, ou seja, ela passa dessa retangular no sentido horizontal para o vertical. Né? Tá? Foi muito boa, interessante essa colocação aí. Né? Mais alguém quer fazer alguma pergunta, por favor? Pode abrir a câmera e o microfone agora, gente, que a gente está encerrando. Abre a câmera e o microfone, tá? Só a Márcia que teve vontade de aparecer, mas... tá? Alguém aqui usa, pelo menos, a avaliação usa da teleradiografia? Porque essa é uma ferramenta mais acessível, né, doutor? É mais acessível, mais fácil que tem, porque se você pedir uma documentação, já vem a tele pronta. Certo? Exatamente. Então, o ortodontista já tem não precisa nem expor o paciente à radiação, já tem, né, a ferramenta na mão para avaliar. Verdade. E é importante que ele avalie. É muito importante. Aqui tem... Quem que está agradecendo aqui? O Rodolfo. Aqui, o Rodolfo está perguntando, quando tem uma anomalia e variação, como hoje em dia, tem bastante, o que pode ser feito? É assim, tá? Se você tiver uma anomalia na parte de coluna, você usa a radiografia da carpal. Se você tiver, por exemplo, uma síndrome tipo... Esqueci o nome da síndrome, que tem poucos ossos para ver na mão, tá? Já eu lembro do nome, tá? E a carpal também não está muito visível, você pode usar até os dentes, tá? Não é tão precisa quanto a carpal, certo? É dependendo das condições na panorâmica, você às vezes não fica muito certo, está início ou não sei, mas no fundo você tem ideia de qual do crescimento está acontecendo, tá? Através dos dentes, que eu vou explicar na próxima aula. Tá? Isso. A gente, através dos dentes, é possível você determinar também. Tá? Então, certo? O mais preciso, carpal. Certo? Aquela outra parte que é boa, mas também não é tão precisa quanto a carpal, tele. E, por último, a radiografia dos dentes. A radiografia dos dentes, tá? Além de você examinar os dentes e saber a fase que está, posicionamento dele, ajude muito, tá? O ortodontista para fazer o plano de tratamento. Tá? Então, não pode ficar sem uma radiografia dos dentes, que é panorâmica, ou uma tele, ou uma carpal. Tá? Certo? Daí é questão de saber qual que se usa, tá? E como a gente sempre fala que a tele já está pronta, tá? Certo? A gente prefere usar a tele, tá? Se precisar, agora sim, na área médica, para saber crescimento em estatura, não pode prescindir da radiografia carpal, tá? Precisa carpal mínimo, tá? Certo? Mesmo para determinar surto de crescimento, para determinar a idade óssea, precisa determinar. Né? Isso, verdade. Obrigado, professor, obrigado, pai. Obrigado, pai. Pelo amor de Deus. Tá vendo que o tranquilo aí. Não é, tá vendo? Tá se preocupando agora com o crescimento, tá? Verdade, mas é importante, agradecer né? a oportunidade. O dentista
passa pela mão do dentista, ele tem a responsabilidade de É, analisar e extrair o máximo de informação de que a condição, imagem está tá? fornecendo, né? Toda É isso, odontologia precisa saber um pouco de idade óssea, não precisa ser precisa. expert, tá? Mas um pouquinho de idade óssea precisa saber. Logicamente, né? Como a gente tinha comentado no começo, a turma, odontopediatra, ortodontia, odontologia legal, cirurgia ortognática, implante, quanto mais souber sobre a conformação do dente, se está no início de formação, quanto mais souber, melhor é. Mas é melhor o plano de tratamento. Tá? Não que Verdade. os outros não precisem, os outros precisam. Tá? Uhum. Olha o bichão aí. Ah, é, né? Prazer, Rodolfo. Famoso Rodolfo. Tá vendo, Márcio? Olha o tamanho dele, Márcio. Vem É do lado, é pequenininho. para cima e do lado, viu? Viu? Você viu ele pequenininho, tá? Agora ele, Foi. tá? Ô, gente, mas eu queria agradecer, então, a todo mundo, agradecer em especial ao doutor Tavano. Realmente foi uma aula de muito aprendizado e eu gravei, tá, doutor Tavano? Não, Aí ótimo. eu vou até Tá, parar a gravação